17 a 23 de fevereiro, com o tema A Voz Meocéficos, Doutrinas e Convênios, sessão 12 a 17, e Joseph Smith História, capítulo 1, dos versículos 66 a 75. A gente pode ver um pouco sobre os propósitos que o Pai Celestial tem de penetrar as palavras dele em nossos corações e de ver como as ordenanças que nós fazemos no templo e na capela são bênçãos poderosas em nossas vidas. Então, seguindo Adrianinho, José e Olivier, eles estavam traduzindo o livro de Mormon, né? E, ao mesmo tempo, ele estudava sobre as Escrituras. E aí ele começou a ler na parte do batismo, percebeu que o Senhor estava ensinando como a ser batizado. E aí ele fez sobre o batismo, né? Como é? Se nós não fomos batizados ainda. Então, para dar continuidade à obra do Senhor, ele teria que ser batizado. Então ele foi com o bosque orar. Quando ele estava orando lá, apareceu um anjo. E o anjo com o nome de João Batista, que nós conhecemos o mesmo João que batizou Jesus Cristo. Veja a responsabilidade de João, né? Ele batizou o nosso Criador, o Filho de Deus. Ele era um dos melhores amigos do Senhor, né? Porque o Senhor de confiança, ele deu o Filho dele para ele ser batizado. E a gente sabe que Jesus Cristo batizou só, por exemplo, ele não necessitava ser batizado. E nem de se arrepender de pecado nenhum, porque ele não tinha pecado, mas ele se batizou para dar exemplo. E eles viram que teriam que batizar ele. Os ministros não têm autoridade para isso. Então vamos orar e perguntar ao Senhor. Quando eles começaram a orar, e João Batista apareceu e conferiu a ele, deu autoridade a ele para ser batizado. Os dois receberam a autorização e um batizou um ao outro. E ao mesmo tempo eles receberam também o sacerdócio arônico. E o sacerdócio arônico ele tem, isso foi em 15 de maio de 1929, né? O sacerdócio arônico ele tem a autoridade para batizar, pregar o evangelho e também a administração dos sacramentos. O sacerdócio arônico. E mais tarde, não se tem a data certa ainda do sacerdócio Melquisedeque, que é o sacerdócio maior. Não sabemos qual a data, mas mais ou menos no mês após, eles receberam o sacerdócio Melquisedeque também. Que ele tem poder de confirmar o Espírito Santo. E aí, eles ficaram tendo autoridade para fazer isso. Porque os ministros daquela época, e existia uma confusão, a gente lembra que nós estudamos antes, né? Que existia uma confusão, só tinha um batismo. E por que um batismo de um jeito, um batismo de outro? E aí, nesse momento, eles receberam a autoridade diretamente do Senhor. Eles foram apóstolos do Senhor. Quando o Senhor saiu daqui, deixou a mesma autoridade, que é a autoridade lá do homem, do sacerdócio. Então, quando Jesus Cristo estava aqui, ele passou para ele, o sacerdócio deu autorização. E aí depois mataram os apóstolos, e aí foi que houve a grande apostasia, e não houve mais batismo, nem alguém que tivesse autoridade de batizar. Com o tempo, na escuridão, podemos dizer assim. Eu acho muito interessante, né? Porque eles conversando, tudo lá, e vendo isso, eles tiveram um sentimento de buscar saber daquilo, de buscar saber o porquê do batismo e por que isso não aconteceu com a gente, né? Na conversa que eles estavam tendo lá, foi bem interessante eu vendo um vídeo dele que foi bem interessante. Ele falou, você foi batizado? E o outro falou, não. E você foi? Aí, não. E eu achei muito interessante que eles perguntarem, né, a eles próprios, né, o que era aquilo, o porquê não tinha ocorrido aquilo com ele ainda, não tem? Deles buscarem algumas coisas que eles não souberam. E eles fizeram com que essas coisas que eles não sabiam, eles buscassem e fossem lá se ajoelhar e orar ao Pai Celestial e falar com o Pai Celestial. O Pai Celestial ele deu uma resposta através
o Pai Celestial fala através do Espírito Santo. Então, foi uma coisa que eu gostei muito nesses capítulos. E quando ele fala lá, quando ele fala sobre o batismo, né? E aí ele diz que ele vê lá a história sobre o batismo e tal, ele diz, oxê, mas eu não sou batizado, nem você é batizado, não sou batizado e tal. Ah, então a gente vai ter que se batizar, né? Aí a gente vai ter que conseguir alguém que vamos perguntar ao Senhor como é que vai ser para a gente batizar. E aí no manual geral da igreja, lá no capítulo 18.7, ele explica um pouco sobre o batismo, né? Que o batismo ele precisa de alguém com autoridade para fazer isso. E como o Gracinha já falou, né, naquela época, os ministros não tinham essa autoridade para poder batizar. E aí foi quando eles foram perguntar ao Senhor, foram no voto perguntar ao Senhor sobre isso aí. E logo depois veio a confirmação do Espírito Santo, né, para conferir o Espírito Santo. E aí ele, no manual geral também, no manual geral da igreja, lá no capítulo 18.8, ele fala sobre a confirmação e o dom do Espírito Santo. Que ele diz que precisa, aí ele explica lá detalhado que precisa de uma pessoa com autoridade. Qual autoridade você precisa ter? Aí precisa ter o sacerdócio do Melquisedeque, sacerdócio maior, para que possa conferir o Espírito Santo. Não é o mesmo que tem o batismo, né? No sacerdócio menor, no sacerdócio arônico, quem pode batizar no sacerdócio arônico? O sacerdócio arônico pode fazer batismo, mas a pessoa também precisa ter a idade para batizar. Não é qualquer pessoa que pode fazer batismo, né? No caso, os jovens, eles podem fazer batismo a partir de 16 anos. Aí já consegue fazer batismo, que são no ofício de sacerdote, né? Os que são diácono e mestre ainda não. Estão se preparando para poder fazer o batismo. Mas para confirmar, para conferir o Espírito Santo, aí precisa do sacerdote do Melquisedeque, sacerdote maior. Eu achei interessante que eles estavam agindo sob a autorização de Pedro, Tiago e João. Exato. Vejam como o Senhor, ele assina as coisas dos céus, né? São todas ali organizadas, porque ele não veio assim, eu vou lá conferir eles. Recebeu a autoridade deles, de Pedro, Tiago e João. E lá na seção 27 de Doutrina e Convênios, 27, 7, 8 a 12, fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que a gente vamos estudar ainda, por isso que não vamos falar nada agora, né? Mas que é o sacerdócio maior, que tem autorização, como falei, para dar o dom do Espírito Santo. E fazer as outras coisas, né? Que todas as coisas regidas aqui, no templo, a criação foi criada pelo sacerdócio Melquisedeque. No templo, todas as ordenanças são realizadas através do sacerdócio de Melquisedeque. O homem precisa estar rico, batizado, né? Ser batizado o homem, ser rico, vai receber. Assim, chamou muita atenção a respeito dessa parte do caminho, na seção 13 do Doutrina, ele começa falando, né? A 13 é que fala, né? Exatamente. A 13 é que fala. A voz, meus conservos. Interessante, imagino que tenha sido uma grande surpresa para Albert Camus, para o profeta Deus Felipe, ser chamado de conservos, né? E imagina, João Batista é aquele homem que preparou o caminho ao nosso Salvador Jesus Cristo. Privilégio, né? Exatamente, privilégio. Já ele, nesse momento, era um ser ressurreto, né? Era um ser já glorificado. João Batista, ele veio com o seu nascimento, ele também foi previsto no nascimento de João Batista. Ele tinha uma missão a cumprir. Então, João Batista, ele viveu na vida dele, ele se eximiu das coisas ruins do mundo. Ele era um homem que se alimentava com coisas da natureza. Ele é alguém que realmente o Senhor havia preparado. Só que o profeta Deus limite. E o Albert não imaginava que seria ele, esse ser, a conferir. Ele diz assim: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui a chave do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento. Então, o sacerdócio arônico, do arrependimento e do batismo, por imersão para a remissão de pecados. Interessante que ele diz que nunca mais será tirado da terra essa autoridade. Então, a tamanha importância desse dia, especificamente no dia 15 de maio de 1829,
especial para o reino de Deus. O sacerdócio estava na terra novamente. Né? Então, com a morte dos apóstolos, com a morte do Salvador Jesus Cristo, posteriormente a morte dos apóstolos, a autoridade ela não mais estava na terra. E a partir desse dia foi conferido o sacerdócio arônico ao profeta descendente e ao libertador. Então, a partir daí, o ministério de anjos, né, e a doutrina do arrependimento, do batismo para a remissão do pecado que estavam na terra novamente. E isso mudou todo o parâmetro do mundo. Porque, novamente, a gente tinha a autoridade do Senhor para agir aqui na terra, que é o poder de Deus. O sacerdócio é o poder de Deus. E agir, o homem ele é conferido essa autoridade para que ele possa agir e realizar ordenanças em nome do Senhor. Né? Então, foi um momento muito importante. E aí ele diz assim, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão a oferta ao Senhor. Então, esse momento da sessão 15 de maio é um momento marcante para a igreja, né? Da parte histórica da igreja, mas acima de tudo é conferido o sacerdócio, esse mesmo sacerdócio que os jovens utilizam para realizar a administração do sacramento, né? Justamente a ordenança do batismo. Então, é assim, esse momento realmente é um momento bem especial para a igreja. E quando ele diz, né, que eu vou falar em nome do Messias, né? Ele não está falando em nome dele, não é o que eu quero falar. Eu vou falar a vocês em nome do Messias. Imagina as pessoas que estavam escutando isso, se tá nada, tá falando o que quer aí, tá não sei o quê. Aí depois que viram o que aconteceu, eles ficam meio, poxa, eu não acreditei ali, eu não fui em frente. Para depois eles terem um testemunho do que aconteceu. Aí depois apareceu, aí veio a sessão, alguém quer falar mais da sessão 13? Essa foi a sessão 13, né? Perfeito. Vamos avançar para 14. Vamos avançar. A 14 foi uma revelação dada dele, foi dada a José, porque primeiro passava pelo profeta, né? Aí ele recebia, tão interessante que eu quero receber uma revelação sobre isso, eles pediam, né? E foi dado a David Winter, né? Para ele saber como eles ajudavam essa família Winter, eles apareciam. Tinha 3 filhos, né, essa família? Os 3 filhos de Whitman. Interessante que o homem chamado, né, ele fixou sua residência próxima à casa do profeta, um homem chamado Peter Whitman Sr. E eles permaneceram até que o trabalho de tradução se completasse e assegurasse os direitos autorais do livro. Então, foi uma família que pôde apoiar, contribuir para a tradução, para a impressão do livro de Mórmon, para a impressão, especificamente até do livro de Mórmon. Então, foi feita uma pergunta, né, ao profeta, né, ou melhor dizendo, ao Senhor, através do profeta, e eles ficaram, assim, meio preocupados, né, em relação a como seria a resposta. E em resposta a essa revelação, e as duas revelações seguintes, que é a revelação da sessão 15 e da sessão 16, foram dadas respostas a uma pergunta feita por meio de Urim e Tumim a David Whitman tornar-se mais tarde uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon. Então, essa família ela veio, né, para somar nesse momento que o profeta estava ainda na tradução do livro de Mórmon e como testemunha posteriormente entre as 3 testemunhas que viram os manuscritos do livro de Mórmon. Então, ele teve assim, uma participação bem especial. Isso está na seção 14, né? E ele diz assim o seguinte:
no versículo, especificamente no versículo 8, e eu escolhi 2 versículos aqui, o 8 e o 11, tá certo? E acontecerá que, se pedires ao Pai em meu nome com fé, acreditando, receberás o Santo Espírito, o qual inspira o que dizer, para que sirvas de testemunha das coisas que irás ouvir e ver. E também para que proclames arrependimento a esta geração. Aí no versículo 11, especificamente, ele diz assim: eis que tu és Davi, o David, né? Como é chamado para ajudar, se fizeres isso e fores fiel, serás abençoado, tanto espiritual como materialmente, e grande será o teu galardão. Então, desde o Whitman, o Senhor ele deu essa revelação para ele especificamente. Né? Aí eu fiquei pensando, sabe o que me veio na minha mente? A minha bênção patriarcal. Até o irmão hoje no discurso na aula, ele falou um pouquinho sobre alguma coisa em relação à questão de você receber algumas revelações, né, de pais para filhos. Mas especificamente essa revelação ela foi orientada para David Whitman, né, para o chamado dele em relação à obra do Senhor. É porque essa sessão fala também sobre um pouco sobre testemunha. O Senhor, ele faz seus trabalhos, né, no caso, era o livro de Mórmon, teria que ter testemunhas para falar para o povo como está funcionando. Então ele poderia ser assim, olha, Josi só viu o livro de Mórmon, viu as placas, mas cadê? Quem vai provar? O Senhor não precisa de prova para nada, porque ele pode transformar o coração do homem e dizer, não, fale para eles agora que esse é o livro de Mórmon. Mas o Senhor colocou pessoas mortais para ser testemunha. E ele chamou David Whitman, né? Oliver Calder, é os primeiros, né? Martin Heldes, esses que foram a testemunha. E ele diz lá em 2 Coríntios 13:1 que o Senhor chama por boca de 2 ou mais testemunhas, toda verdade será confirmada. É isso que fala na Escritura. Então, é por isso que tudo tem um propósito, né? E a família, né, o Whitman, né, não sei se pronuncia assim, mas assim, o Whitman, ela chegou numa hora certa, né, na hora que precisava. Bem, ela chegou numa hora que Deus ele precisava de ajuda, igual foi com o Oliver Calder e o outro irmão, que eu me esqueci o nome agora. Mas todos eles chegaram na hora que Deus precisava. Eles chegavam com um propósito maior, né? Eles já chegavam com um propósito de trabalhar na vinha do Senhor Jesus Cristo, né? Tem uma escritura lá em Alma 28:14 que fala assim: e assim vemos a grande necessidade que o homem tem de trabalhar com diligência nas vinhas do Senhor. E assim vemos a grande causa da tristeza, como também da alegria. Tristeza devido à morte e destruição dos homens, e alegria por causa da luz vivificante de Cristo. Então, eles chegaram lá para a alegria de Joseph. Para Joseph eles conseguir estender a luz de Cristo ao mundo. Hoje a igreja ela tem mais de 16 milhões de membros. Então, aquela família que decidiu ajudar Joseph foi para uma alegria maior. Foi para que hoje a gente pudesse sentir a alegria que a gente sente quando está perto do Salvador Jesus Cristo. A alegria que a gente tem quando a gente está na sacramental e estamos sentindo o Espírito do Senhor. Né? Então, elas chegaram para trabalhar na vinha de Deus. Elas chegaram para que uma obra maravilhosa acontecesse. Né? Eu achei muito interessante isso. E é interessante que esse David Whitman, ele além de ser chamado para ser testemunha do livro de Mórmon, ele foi chamado também para escolher o primeiro colo da igreja. Porque mais à frente, foi em 1929, né? No caso, 1930 a igreja foi restaurada. Então ele foi chamado também para escolher, ajudar a escolher. Imagina, o primeiro colo da igreja. Os 12 e tudo. Veja, um privilégio, né? Ele tem que estar num relacionamento muito bom com o Senhor para poder o Senhor escolher ele para isso. Mas
Mas nós estamos, se a gente estiver na vida da gente pessoal, né? Estamos na vida nossas vidas pessoais. Quando nós estamos lendo a escritura, quando a gente está aí no templo, quando a gente está vindo na igreja, a gente tem um relacionamento bem melhor com o Senhor. Já notou isso? Está fazendo só as coisas básicas, né? Coisas básicas. Lendo Orando, lendo escritura. estudo pessoal, estudo de família, né? A gente tem uma clareza maior de entendimento que aconteceu com Joseph e Oliver Cowdery, porque se separou em um momento do estudo da tradução dos manuscritos, falando sobre o batismo. E aqui eles foram fazer o quê? Quando isso aconteceu? Quando chegou no momento que eles viram a respeito na tradução sobre o batismo, e eles, olha, a gente não foi batizado. Eu não fosse batizado, não, a gente não foi batizado. Então eles chegaram num momento que eles foram, a escritura diz que eles foram invocar o nome do Senhor por orientação. E eles se retiraram para onde? Um bote. Para um bosque, para um lugar ermo, um lugar que tinha uma tranquilidade, que não era muito habitado. Eu gosto do verde, acho que esse lugar que ele fala é um lugar que era verde e tinha terra também, mas tinha o verde. O Senhor Jesus, quando foi falar com o Senhor, ele foi para um lugar verde também. As plantas, ela deixa aquela paz. Nos ajuda. Quando eu estou um pouco em casa, um pouco assim para baixo, eu vou lá nas plantas. As plantas, ela transmite, né? A natureza transmite. Muita coisa, muita paz para a gente. Vamos avançar um pouquinho, alguma coisa ainda desse? 15. Não pode passar o dia. 15 é a revelação foi dada a Josi para John Whitman. Ainda continua a família. Ainda a família. E ele tem uma pergunta para fazer ao Senhor. Ele faz uma pergunta. O que seria de maior valor para ti? No 15:4. 15:4. O Senhor ia conversando com ele, né? Ele escutar o servo João no 1, né? Escutar. E dai ouvidos às palavras de Jesus Cristo. Teu Senhor. Isso é a revelação dada a João dizendo para ele, né? Pois eis que te falo com clareza e poder, pois meu braço está sobre toda a terra. Veja aí o que o Senhor está falando. Dir-te-ei daquilo que nenhum homem sabe, a não ser eu e tu somente. Porque só ele sabia essa pergunta que ele fez ao Senhor. A pergunta era o que seria de maior valor para o Senhor. Seria de maior valor. Aí o Senhor responde. Vamos ver o 4, e no 5 ele responde. É no 5? No 4. Pois e no 5 já, né? Vamos ler o 4. Pois muitas vezes desejaste saber de mim o que seria de maior valor para ti. Eis que te abençoado, já o 5 já. Eis que abençoado és por isso, e por teres declarado minhas palavras que te dei, de acordo com meus mandamentos. Aí ele responde no 6. E agora eis que eu te digo que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim, e descansares com elas no reino do meu Pai. Então, vem para o Senhor. Às vezes a gente pensa assim, né? Obra missionária é muito preciosa. E a gente ajudar a pessoa, quando a pessoa conhece o Evangelho, ela vai ter conhecimento do Evangelho, das coisas do Senhor, vai se arrepender e vai ser batizado, se preparar para retornar à casa, né? A casa eterna, a casa do Senhor. E quem trabalhou na obra, como ele está falando aqui, né? Aí ele diz, no fim trazerá almas para mim e descansar com elas no reino do meu Pai. Então, além de a pessoa levar a alma, ele vai descansar com ela no reino do Pai, pessoal. Então, quanto mais almas ele levar ao reino do Pai, ele vai ter mais pessoas descansando com ele lá. É importante enfatizar que a alma é um grande valor, né? É um enorme valor para essa questão. Tem filme que fala sobre isso, o meu pai bota muito esse né? E fala que a alma é um grande valor aos olhos do Pai, né? Então, nós temos que nos importar com o nosso próximo, nós
trabalhar na vida do Salvador Jesus Cristo para poder espalhar a luz de Cristo a todas as pessoas, para todas as pessoas saberem, se interessarem e conhecerem a verdade, que Cristo é o Salvador e que Ele quer que todo mundo descanse com Ele. E ele tinha falado, né, através da revelação que o profeta recebeu na sessão 16, e justamente ele disse: meu servo Peter. Ele foi muito claro. Ele disse assim: coisas que te falam com clareza e com poder. Né? Não sei, é como se na bênção patriarcal, quando a gente recebe o patriarca põe a mão sobre nossas cabeças e diz assim: Andréia, recebendo sua bênção patriarcal com suas orientações. E nesse momento, para esses homens que eram conversos, que ainda estavam se filiando à igreja ainda estava sendo ainda organizada, né? Oficialmente ainda não existia, não era um processo ainda, tudo muito inicial, o manuscrito ainda sendo traduzido, e esses homens puderam serem instrumentos na mão do Senhor, serem testemunhos, né, da obra do Senhor, testemunho do livro de Mórmon, uma das três, depois uma das outras testemunhas, que foi Peter, né? Uma das outras testemunhas do manuscrito do livro de Mórmon. Então, esses homens, eles estavam no primórdio da igreja. Hoje a gente tem uma igreja estabelecida, no papel, ela é organizada. Ainda estavam sendo perseguidos ainda, né? Eles apoiaram eles justamente por causa disso, porque eles estavam sendo perseguidos, essa família acolheram ele lá. E a família estava aqui apoiando. Foi realmente para que os propósitos do Senhor não fossem frustrados. O Senhor, ele sempre preparou pessoas para ajudar na obra dele. E como falamos, os servos, né? Os homens que iam chegar e realmente... Os servos que trabalhavam juntos na obra do Senhor, né? O mesmo propósito, o mesmo desejo de ver a obra maravilhosa, uma sombra avante, né? O 16, o 16 ele responde a mesma coisa para Peter Mitchell, a mesma coisa ele responde, que é o que é que tem que fazer, chamar o arrependimento. O 17 é falando sobre as testemunhas, né? Que se a testemunha David Whitton, Oliver Calder e Martin Held, se eles fossem fiéis, se eles fossem dignos, eles iam ver as placas, peitoral, a espada de Labão, Urim e Tumim, que Jared e Osias também usaram. Então, se eles fossem fiéis, eles iam ver isso, ver a promessa. E eles continuaram, foram dignos e foram as três testemunhas especiais, não foi? Viram, porque as outras não viram o Senhor, não viram o Senhor, né? As outras não viram, mas eles viram as placas, viram tudo, e viram o anjo e viram o Senhor falando para eles. Mais alguma coisa? Alguém falar? Então, vamos terminar esse 27 da semana sobre uma citação do Brasil de Nelson, né? Deixa eu achar aqui a citação que eu falo para vocês. Eu perdi ela aqui. Que fala assim: as chaves do sacerdócio distinguem a Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias de qualquer outra organização na Terra. Muitas outras organizações podem e realmente tornam sua vida melhor na mortalidade, mas nenhuma outra organização pode e vai influenciar sua vida após a morte. E tem outro trecho aqui que também, já no final, que fala assim: que nos alegremos com a restauração das chaves do sacerdócio, as quais permitem que você e eu desfrutemos de cada bênção espiritual que estamos dispostos a receber e somos dignos a receber. Então, eu me lembrei, né, dessa situação que houve no vencedor dessa semana, dessa restauração da vida, né? Tudo isso foi um propósito de Deus, né? As palavras dos profetas de hoje pode ser algo desconhecido para a gente, mas no futuro a gente vai saber o porquê eles estão falando isso. Foi igual quando o presidente Nelson falou para a gente tomar nossas vitaminas.
saber estudar as escrituras em casa. E veio a pandemia. Então, algumas vezes, o propósito é desconhecido para a gente, mas para o Pai Celestial não é. A restauração do sacerdócio foi algo descoberto, algo maravilhoso, a qual Joseph e Oliver não sabiam que existiam, mas eles buscaram. E antes dessa restauração dos sacerdotes, normalmente precisavam passar pela ordenança. E aí foi realizada a ordenança do batismo primeiro Joseph e Oliver em Joseph, para que eles pudessem estar prontos, tá? Para receber o sacerdócio anônimo. Então, a restauração, ela podia abranger, a restauração do sacerdócio anônimo, mais em específico, ela podia abranger várias outras ordenanças que dão acesso ao poder de Deus. Então, hoje termina